Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós vamos dar continuidade à aula de segurança do paciente, falando sobre as lesões por pressão. Juntamente, nós vamos falar de como evitar essas lesões por pressão, certo? Essa intercorrência que acontece devido à nossa falta de cuidado para com o paciente, tá? Porque as lesões por pressões também são medidas que acontecem quando a segurança da integridade física do paciente não é cumprida. A avaliação de lesão por pressão na admissão de todos os pacientes tem que ser realizada. Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de lesão por pressão de todos os pacientes internados. Isso também é feito, pessoal. Nós não esperamos abrir uma lesão para depois começar a tratar. Nós avaliamos diariamente se ele tem riscos para desenvolver isso, para nós podermos evitar e o paciente ter o seu processo de internamento concluído sem nenhuma lesão. Inspeção diária da pele. O enfermeiro ele faz isso quando ele vai evoluir o paciente e vocês que dão o banho, vocês movimentam o paciente, mudam ele de decúbito, vocês também participam disso. Quando vocês observarem alguma alteração, vocês comunicam ao enfermeiro para que juntos possamos organizar um plano de cuidados para evitar que o estado da pele dele, que está alterado, se agrave. Manejo da umidade, manutenção do paciente seco e com a pele hidratada. Não é porque o paciente está seco, pessoal, que ele está desidratado. O excesso de umidade, ele desgasta a pele, certo? E a pele ressecada demais também tem facilidade de ser desgastada. Então, nós temos que manejar, ou seja, equilibrar essa umidade. Otimização da nutrição e da hidratação. Nutrição é essencial para manter a integridade física da pele nos conformes e a hidratação também. Estratégia de monitoramento e indicadores. Nós fazemos uso de escalas para avaliar o risco de desenvolvimento de lesões por pressões. Nós vamos ver essas escalas na aula de hoje. Mudança de decúbito é o grande aliado para evitar as lesões por pressão. Uso de colchão adequado, que nós vimos que existem vários tipos de colchão, né? Colchões em caixa de ovo, colchões de ar, que façam com que o peso do paciente não seja tão grande em determinadas áreas. Realização de massagem, estimulando a circulação, né? A circulação sanguínea, que nós vimos que a lesão por pressão ela também é um fator decorrente de alterações cardiovasculares. E aliviar os pontos de pressões com colchins, que são pequenas almofadas, de preferência circulares, que aliviem a pressão do peso em determinadas áreas do paciente. Pessoal, a mudança de decúbito é importantíssimo. Por quê? Porque o paciente não fica com aquele peso sobre uma proeminência óssea durante muito tempo. Aliviando a pressão, nós estamos evitando que aquela área fique com menos circulação por muito tempo. Então, aqui é um exemplo. 12, 2, 4, 6, 8, 10, certo? Ou seja, a cada 2 horas, mudar o paciente. Decúbito dorsal, paciente deitado de barriga para cima. Decúbito lateral esquerdo, paciente deitado de lado para o lado esquerdo. Volta para o decúbito dorsal. Depois o paciente, 2 horas depois, muda para o decúbito lateral direito, né? Aqui foi o lateral esquerdo, aqui o lateral direito. Depois ele fica decúbito dorsal novamente. Entendeu? A cada 2 horas mudar o paciente de decúbito vai ajudar em muito na circulação de todas as áreas onde tem proeminência óssea e o peso influencia nessas áreas. Essa é uma das formas da lesão por pressão ser evitada. Mas vamos aqui falar o que é propriamente dito
A lesão por pressão é um dano localizado em tecidos moles, geralmente sobre proeminências ósseas ou relacionado ao uso de dispositivos médicos. Vou dar um exemplo aqui. Uma sonda. Nós temos uma sonda vesical, certo? Uma sonda que vai lá na uretra do paciente para esvaziar a bexiga. Imagine que essa sonda ela fique dobrada, ela fique puxada para o lado direito muito tempo. Por muito tempo. Sempre que deu banho, ajeitou, sonda puxada para o lado direito. Acontece que onde essa sonda está pressionando, vai diminuir a circulação, aquele tecido vai ficar sem oxigênio e nutrientes durante algum tempo e ele vai morrer, gerando uma lesão por dispositivo médico, certo? Isso vale para qualquer dispositivo que exerça algum tipo de pressão em alguma área do corpo. A pressão prolongada, o cisalhamento, que seria a fricção da pele. A pele, como se você encostasse e puxasse ela, certo? Ela ficasse apertada. Mais a umidade, mais a condição do paciente, condição nutricional e de saúde, você vai ter a lesão por pressão aberta. O paciente obeso ou caquético, diabético, restrito ao leito, com edema e desnutrição. São as condições do paciente que podem afetar. Paciente com sobrepeso ou sem gordura nenhuma, ou seja, sem nenhuma proteção fora dos ossos. Diabético que dificulta a circulação, paciente não se locomove, restrito ao leito. Edema é um inchaço. Nós temos um inchaço, nós vimos que é uma alteração cardiovascular e geniturinária, que o paciente ele tem um inchaço de alguma região do corpo ou no corpo inteiro. O edema generalizado, que é do corpo inteiro, é chamado de anasarca. Ou seja, você vai ter uma pele muito úmida. E desnutrição. Você não tem nutrientes adequados para manter a energia do tecido e ele acaba morrendo. Aqui nós vamos ter as camadas da pele, certo? Gordura, músculo e osso. Essa é a sequência que a superfície do corpo é distribuída. Nós temos os graus de lesões por pressão. Primeiro grau, aqui a grosso modo, a gente vai ver só um geral, é uma vermelhidão. Segundo grau, você já tem um rompimento da primeira barreira, que é a pele, você tem a descamação da pele. Terceiro grau, você já tem comprometimento adiposo, que é a camada de gordura. E quarto grau, você já tem um estágio que você consegue visualizar músculo, tendões e ossos. Vamos ver um por um. Estágio 1. Pele íntegra, certo? Você passa aqui a mão, você vê que a pele está íntegra. Mas ela está com eritema. Eritema é vermelhidão. Adicione ao dicionário de vocês. Que não esbranquece. Cor púrpura ou acastanhada pode indicar dano tissular profundo. Ou seja, um problema de circulação profundo, certo? Diferente desse aqui, que é um problema de circulação superficial. Ok? Não esbranquece porque aqui a área já está com inflamação instalada devido ao dano ao tecido. Porém, a pele ainda está intacta. Estágio 2. Você tem a perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. A derme é a porção que tem os vasos sanguíneos, então ela é mais vermelha, certo? Ela é avermelhada por causa da cor do sangue. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmida e pode também apresentar com uma bolha intacta, preenchida com exudato seroso. É uma bolha preenchida com um líquido de consistência meio cerosa, como se fosse uma espinha, ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes. Nós vamos ver já já o que são esses tipos de tecido quando formos aprofundar na lesão. Então, nós vimos aqui que é uma retirada superficial da pele, a pele não é mais íntegra, certo?
nós já estamos vendo a derme, que é entre as camadas da pele. A derme é a última camada superficial da pele, tá? Podendo ou não ter essa bolha com exudato. Exudato é um líquido decorrente da inflamação. Lesão por pressão estágio 3. Perda da pele em sua espessura total. Aqui, ó, as camadas da pele, depois vem a gordura, né? Perdemos total a espessura da pele. Tecido de granulação e epíbole estão presentes. Tecido de granulação, pessoal, é justamente esse tecido rosa profundo. É um tecido que está sendo recomposto. Ele é muito sensível porque tem a regeneração de vasos e nervos. Então, é um tecido sangrante e bem sensível. Epíbole é quando as lesões, é quando a borda das lesões, ela enrola, certo? Ela não acaba aqui, ela entra nessa região que abriu a lesão. E isso dificulta muito a cicatrização. Porém, a epíbole pode não estar visível. Pode ser apenas a abertura da lesão com bordas regulares, em vez da borda entrar na cavidade da lesão. Esfacelo. Esfacelo é um tecido morto. Ou escara pode estar visível, são tecidos mortos. Podem ocorrer descolamento e túneis quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da lesão na parede tissular, deve-se classificá-la como lesão por pressão não classificável. Ou seja, estágio 3 é uma classificação. Se eu tiver esfacelo ou escara aqui por cima, nós não temos como classificar a lesão porque nós não sabemos a profundidade dela, certo? Isso é uma explicação muito interessante para vocês entenderem. Porém, quem faz essa identificação e essa classificação é o enfermeiro ou o médico, certo? Nós utilizamos essas classificações para poder escolher um plano terapêutico e um plano de cuidados adequado. Nós vemos aqui no estágio 4, ó, a derme, a epiderme, primeira camada da pele, certo? Lesão estágio 1, ela está íntegra. Lesão estágio 2, a epiderme foi rompida, mas a derme está intacta. Lesão estágio 3, comprometimento total da derme, certo? A pele foi toda comprometida. E lesão estágio 4, nós já temos camadas mais profundas expostas, como o músculo e o osso, ok? É a perda da pele em sua espessura total e perda tissular, exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Aqui nós vemos, ó, epíbole. Tá vendo que a borda, ela não para aqui, ela é como se enrolasse. Ela enrolasse, ó, e fizesse esse movimento para dentro da cavidade da lesão. E aqui nós temos o orifício de onde a lesão está exposta, né? A decomposição desse tecido foi até as proeminências ósseas e pode estar presente todo tipo de tecido. Esfacelo, que é um tecido morto, esses tecidos que são amarelados. O tecido preto é necrose, certo? Esfacelo é uma necrose líquida, é uma morte do tecido líquida. Necrose significa morte de tecido, tá bom? A necrose seca, ela é a preta, é essa necrose preta que nós temos aqui. E o esfacelo é uma necrose líquida, é uma necrose úmida, é uma morte de tecido úmida. Sendo que todos esses tecidos, eles vão comprometer a cicatrização. E a lesão tissular profunda é uma pressão intensa ou prolongada e de cisalhamento na interface osso-músculo. A ferida pode evoluir rapidamente e revelar a extensão atual da lesão tissular, ou resolver
sem perda tissular, aliviando a pressão no local. Gente, lesão tissular profunda é uma púrpura, é uma cor arroxeada, de que tem problemas circulatórios aqui, certo? Devido à pressão que o osso está fazendo nas estruturas moles, e que tem morte sim de tecido. Mas se você aliviar a pressão, essa lesão não vai abrir. Ela vai se recuperando de dentro para fora, tá bom? Escala de Braden é uma ferramenta que nós utilizamos para medir o risco de um paciente ter uma lesão por pressão aberta. Os fatores a serem avaliados são esses daqui. Percepção sensorial, se ele é totalmente limitado, se ele é muito limitado, levemente limitado ou não tem nenhuma limitação. Ou seja, se ele é uma pessoa orientada e tem noção do que está acontecendo, do seu processo de tratamento e tudo mais. Umidade de excessiva a rara, se a pele dele é muito úmida ou não. Atividade, se ele é acamado ou se ele deambula frequentemente. Mobilidade, se ele é imóvel ou ele não tem nenhuma limitação. Nutrição, se ele está com deficiência nutricional ou se a nutrição está excelente. Isso aí, pessoal, existe um nível de 1 a 4 de cada componente, certo? Eu estou falando do mínimo ao máximo. E fricção e cisalhamento, se ele tem problema potencial ou sem problema aparente, certo? Fricção e cisalhamento é um paciente acamado que o peso dele faz com que a pele se estique e isso cause o cisalhamento. E fricção é o aquecimento do lugar devido o paciente estar passando muito tempo a pele naquele local como se fosse esfregando, entendeu? Esfregando a pele muito tempo. É a fricção. E isso vai desgastando. Ao contrário da escala de Morse, quanto maior a numeração, significa menos problemas para ele. Ele tem risco brando. O risco dele desenvolver a lesão é leve. Ele pode ter risco moderado se a pontuação for de 12 a 14. E se ele tiver um risco altíssimo de desenvolver a lesão, vai ser abaixo de 11, certo? Existe paciente que tem a pontuação 6. Ele está em todas essas modalidades, pontuação número 1. Então, a equipe de enfermagem tem que ter muito mais atenção em cima desse paciente, porque o risco dele ter uma lesão é alta. E lesão por pressão instalada, dependendo da condição do paciente, vai aumentar o tempo da sua permanência no hospital, o tempo da terapia instalada, o uso de outras medicações, vai aumentar o custo hospitalar, a atenção que a equipe vai ter que ter sobre ele. Então, é melhor evitar do que esperar que aconteça. Isso é reflexo dos cuidados da nossa equipe. Paciente que a equipe de enfermagem cuida, faz massagem de conforto, faz hidratação de pele, muda de decúbito, paciente assim não abre lesão, certo? É muito importante da nossa equipe. Temos também a escala de Norton, que também avalia o risco de lesão por pressão, avaliando esses componentes que são um pouco diferentes: condição física, condição mental, atividade, mobilidade e continência. Continência é se ele consegue segurar, se ele tem o controle dos esfíncteres e consegue segurar a urina e as fezes. Caso ele tenha incontinência, isso é ruim porque essas estruturas são ácidas e acabam que vão auxiliar na mudança, na alteração da pele. Atividade, se ele permanece no leito, se ele deambula. Condições mentais, se ele está torporoso. Torporoso é um alto grau de sonolência. O paciente ele está quase inconsciente, certo? Ou se ele está alerta, altamente consciente. Muito ruim, condições físicas muito ruins ou boas.
ou mobilidade, se ele é imóvel ou se ele se move sem problemas. Se você tiver menor ou igual a 14 pontos, você está correndo o risco de abrir uma lesão por pressão. Aqui, pessoal, é uma escala de risco de lesões por pressões por procedimento cirúrgico, tá? O tipo de posição cirúrgica, o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia, a superfície de suporte e a posição dos membros, todas vão influenciar em uma possível abertura de lesão por pressão, dependendo da cirurgia e desses outros fatores a serem analisados. Quanto menor a pontuação, menor o risco dele desenvolver a lesão por pressão, e quanto maior a pontuação, maior vai ser o seu risco de adquirir uma lesão por pressão decorrente de procedimento cirúrgico, tá? Aqui está a escala. Aí é uma escala a título de conhecimento, vocês podem avaliar, certo? Também é utilizada no centro cirúrgico. Escala de EOP, ela avalia comorbidades e idade do paciente. Úlcera por pressão ou neuropatia previamente diagnosticada ou trombose venosa profunda, obesidade ou desnutrição, diabetes mellitus, doença cardiovascular ou nenhuma comorbidade, e de acordo com a idade, maior que 80 anos, de 70 a 79, entre 60 a 69, 40 a 59 e 18 a 39 anos. Quanto menor comorbidades seriam o paciente ele tem uma doença. Mas além dessa doença, ele é o quê? Ele é obeso? Ele é desnutrido? Ele é hipertenso? Ele é diabético? Certo? Se ele tem fatores associados a seu corpo que possam piorar o seu estado de saúde. E a idade do paciente, quanto mais jovem e quanto menos comorbidades, menor vai ser o risco de desenvolvimento de lesão por pressão, segundo a escala de ELP. Certo, pessoal? Aqui estão as referências que eu utilizei nesta aula e nas aulas anteriores, que foram de medidas de segurança, nutrição e essa de lesão por pressão, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que é a lesão por pressão, os graus e como evitar, que é o mais importante, certo? A lesão por pressão ela também faz parte da segurança do paciente e evitar, ela é grande parte da enfermagem. Nós manipulamos o paciente, nós cuidamos diretamente dele. Então, as nossas condutas, nosso plano de cuidados é o que vai minimizar os riscos de o paciente desenvolver essa intercorrência que é a lesão por pressão. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.